live já. Sejam todos bem-vindos à nossa série de lives respondendo stories. O Caio começou dando risada. Nessa série de lives, para você participar, basta mandar sua pergunta nas nossas caixinhas do Store. Sempre nós deixamos lá umas caixinhas para você colocar sua pergunta, ou na hora da live aqui nos comentários. E hoje nós iremos responder duas perguntas que nós selecionamos. Uma delas fizeram para nós recentemente, mas como o assunto meio que encaixou, então nós resolvemos responder junto com a primeira que fizeram mais tempo atrás. Então as perguntas que nós iremos responder hoje, a primeira eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Meu filho tem 5 anos e está com dificuldade na escrita. Qual atividade dou para ele melhorar? Então assim, nós temos uma habilidade na alfabetização que chama visomotor, que é a habilidade que trabalha com escrita. Mas nós queremos aprofundar um pouco nesse assunto e o Júnior vai nos dizer o que dá pra gente fazer para melhorar, Júnior. Se você pensar a fundo, é só trabalhar o visomotor que melhora, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que para a criança escrever, né, o processo final, ela tá ali com a mão no caderno. Mas, se você pensar, ela tem que mexer ombro, tem que mexer cotovelo. Então não é só o processo final que você tem que pensar ali, né, na mão. Então tem várias atividades que a gente faz, né, se você vê lá desde a educação infantil, desde os 2, 3 aninhos, para ela começar a ter mais essa consciência desse movimento, né, do braço. Também acontece isso porque se você pensar assim, né, biologicamente, né, a criança ela se desenvolve, ela tem um processo que a gente chama de céfalo-caudal, né, que ela se desenvolve daqui da cabeça, né, para o centro e vai para as extremidades. Então é uma atividade difícil mesmo para os pequenininhos fazer, porque eles estão tentando ainda apoiar a cabeça, né, não ficar, né, igual um João Bobo, ficar firme, tentar sentar, e depois ela começa a desenvolver os membros, né, os membros superiores e os inferiores. Então tem algumas atividades, por exemplo, que você pode fazer com ela, de arremesso e recepção de objetos, né, arremesso de bola, recepção de objetos. São atividades que vão ajudá-la, né, a ter a entender essa mecânica, né. Tem algumas atividades também. Atividades não, é o seguinte, tem uma coisa que eu queira falar, que é o seguinte também, que eu vejo alguns vídeos também, e eu vejo algumas coisas acontecendo, que é o seguinte, você tem que ver como está a postura dela, também na mesa. Porque, por exemplo, você tem sua mesa em casa, mas é uma mesa para adulto, né? Então, às vezes ela está tentando escrever, ela está tipo, numa posição assim, né? E ela não enxerga bem o que está fazendo. E o movimento aqui do ombro e do cotovelo não é bom para isso. Fica comprometido, né? Fica comprometido. Então, ela tem que abaixar mesmo aqui, colocar uma mãozinha para segurar a folha e a outra escrever. Abaixo aqui, né? Do centro do peito dela aqui. Porque aí ela consegue ver muito bem o que está fazendo, né? E executar as coisas. Só uma coisa, esse desenvolvimento céfalo-caudal que o Júnior comentou, uma coisa que concretiza muito bem essa imagem é quando você vê o desenvolvimento da criança no útero materno. Quando o óvulo começa a se desenvolver, a primeira coisa que forma é a cabeça, aí forma como se fosse uma caudinha mesmo, que é o cérebro, né, o crânio, e a coluna vertebral. Então, o céfalo-caudal é uma imagem muito boa, que é a primeira coisa que se desenvolve no ser humano e depois desenvolve os membros, né, os braços e os inferiores, né, que a gente chama. E aí depois as mãozinhas, né, quando você faz a morfológica você vê se tem todos os dedos e tal. Então, e quando a criança nasce, começa a se desenvolver mecanicamente, né, desenvolver a coordenação motora, desenvolver os membros, né, esses movimentos, dessa forma também. Primeiro a criança começa a segurar a cabeça dela, já começa a sentar e ela não fica cair na cabeça, depois ela começa a gatinhar e aí vai para as extremidades. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção, assim, apesar que ela com 5 anos, né, então filho, ele já domina bem, mas para os outros pais que estão vendo a gente, você tem que prestar atenção nisso, né, nessa questão do movimento do braço, né, do ombro, do braço, e na postura. É uma primeira questão, que às vezes é uma coisa, você viu, às vezes é uma coisa boba ali, que só de você já prestar atenção na postura, você vê que ele já melhora, né? Não é uma coisa boa, mas enfim.
Aí depois você tem que prestar atenção também aí na mão. Aí tem vários exercícios que a gente faz, que a gente chama exercício chama óculo manual, né? Que é o olho, né? E a mão ali, prestando atenção. Então, por exemplo, atividades de manipular alguma coisa, né? Atividades de manipular objetos com as mãos, mesmo, rosquear, atividades de amassar coisas, etc. Então já tem aí tem um monte de atividade que você pode passar, né, para desenvolver essa percepção, né, essa noção da mão. Não só tanto o movimento quanto a força também, né, que é outro problema, porque a gente vê, né, até a gente está conversando esses dias, né, que tipo, meu filho, você falou, né, ele pega, mas ele não tem muita firmeza na hora de escrever. Aí como que você resolve isso? Você passa atividades para melhorar o tônus, né? Melhorar a força também. Então, por exemplo, atividades de amassar papel, né? Olha coisa boa, né? Amassar papel. E aí amassar papel grande, dá um papelzão para ela amassar. E aí depois você pode colocar papeizinhos pequenos, que aí para ela amassar com um movimento de pinça, assim, né? Fazer bolinha, né? Isso. Porque daí vai desenvolvendo a musculatura mesmo. Isso. Ela começa a ter essa percepção, né, dos dedos, né? Meu dedo funciona desse jeito. E controle do movimento também, né? Controle, com certeza. Então, aí por isso que tem, se vocês veem bastante educação infantil, o nome daqueles papéis, né? Crepom. Crepom, é isso aí, né? Tem uns papéis coloridinhos que às vezes nossos desenhos, os trabalhos ficam até ruins, feios de ver. Mas tudo uns desenhos coladinhos no papel crepom, mas é porque a professora fez para isso, para a criança pegar, ficar apertando e colocando. Isso vai ajudar bastante, né, na hora de amassar e colocar, vai ajudar nessa força. Porque na hora dele pegar o lápis, realmente, a criança no começo ela não tem muita força, não sabe com que força que ela coloca, né? Então ela vai calcular, vai ajudar a calcular, né, todo esse processo. Mostra, Júnior, com aquele exercício que você me falou de pinça, depois deitar o lápis, também que é importante. Tá. Isso, outro problema pode ser também escrito, é como ele pega o lápis, entendeu? Então, por exemplo, pode estar pegando o lápis de qualquer forma, assim, né, segurando. Não, aí tem um exercício que a gente faz, que eu sempre fiz, é assim, você coloca o lápis deitado na mesa, aí você pede para a criança colocar aqui assim, isso aí, ó, obrigado. Aí você pede para a criança pegar, fazer lá o dedinho, né, aí brincava lá, é o jacaré e tal, né, você pode inventar um monte de coisa, e vir pegar o lápis. Aí ela pega o lápis e fica assim. Aí o que eu falo? Agora você coloca ele para dormir, aí coloca ele para dormir assim, aperta ele e escreve. Então é um jeito, né, de você trabalhar esse movimento e coloca o lápis para dormir e falar, coloca ele para dormir agora, ele está cansado e tal. E aí fica na posição certa. Pode ser também um problema, né, dele estar pegando um lápis, né, muito ruim pro movimento do braço, né. Aqui é um movimento perfeito, né, vai para frente, para trás, né. Então é uma atividade. Aí tem um problema também dele estar pegando às vezes no meio, né. Pode, ele está pegando no meio do lápis aqui. Você fala assim, aí é só você falar, pega perto da cabeça dele, ou perto da ponta já, né, se quiser falar, na ponta. Virou, coloca ele para deitar, né, para dormir, que a gente fala, aperta e escreve. Aí aperta, vai estar trabalhando lá já aqueles exercícios lá, movimento de pinça, de coordenação motora fina, né, mesmo, né, colocou e trabalha. Pode ser um problema também, né. Inclusive, quem assistiu a live que eu fiz hoje, logo depois do almoço, aplicando atividades com as crianças, o Antônio, normalmente ele faz isso, ele pega bem aqui em cima, ele pega certinho o lápis, só que ele pega mais aqui em cima, aí perde o controle mesmo, né? Mais difícil. É isso. Aí eu sempre pego e puxo o dedo dele lá pra baixo pra ele, e fala, aqui embaixo que pega. Aí você pode falar, perto da ponta, pega mais perto da ponta. Enfim. Pode ser isso um problema também. Então, esses trabalhos psicomotores, né? Óculo manual, que a gente chama. Então, tem trabalho, por exemplo, de rosquear garrafa, essas coisas. Eu não tenho aparelhos específicos, né? Garrafa, igual eu já estou falando, dizendo aqui agora. Não aperta, né, o suficiente para ele não conseguir abrir, mas para ele conseguir fazer uma tal força ali, né, para ele conseguir abrir. De encaixe, bastante trabalho de encaixe, dele pegar, porque o que está acontecendo? Ele está olhando a mão,
para onde a mão está indo. Então ele está criando esse controle, ó, eu tenho que encaixar exatamente aqui, eu não posso encaixar, entendeu? Então ele vai criando esse controle, né? Ó, e aí as crianças adoram fazer essas atividades. Eu imagino mesmo, né? Porque eles gostam demais, né? Se você ver, tem vários brinquedos, né, que trabalham. Tem muitas pinças também. Normalmente em casas de aviamento, aquelas casas que vendem materiais para costura, tem aquelas pinças de máquina mesmo de costura, e daí tem umas que tem a ponta mais fina, tem umas que tem a ponta grossa que não machuca. Você compra essas pinças grandes e as crianças podem pegar feijãozinho, milho e separar feijão preto de feijão marronzinho. E daí ele começa a fazer esse movimento de pinça que ajuda também no visomotor, né? Na coordenação motora fina. Isso, o prendedor, né? Tem alguns prendedores. É que o ruim do prendedor é que na ponta dele, ele não é chapado assim, né? Geralmente ele tem uma curvinha que é mais difícil pegar. Mas se você achar um prendedor que ele encaixa certinho, que ele consiga fazer esse trabalho, né, de pinça, ajuda também, porque a criança vai estar ali, né, apertando e criando esse controle, né, das mãos. Aí pode ser isso também, mas também, por exemplo, pode ser porque ele não tenha muita habilidade mesmo em executar as letras. Por isso que você tem que começar sempre com exercícios de tracejado, que a gente fala antes de você ficar enfiando letra para ele ficar treinando. O que são exercícios tracejados? Basicamente são exercícios para ele controlar movimentos de tracejar já com o lápis, né? Movimentos mais... contínuos. Isso, os contínuos e aqueles pausados. Né? Então, basicamente a criança desenhar formas geométricas. Se você pensar bem, olha só, se você pegar o triângulo, quadrado, círculo, essas coisas, eles é quase uma base para a maioria das letras, né? Por exemplo, o A é um movimento triangular, né? O O, circular, entendeu? Então, você trabalha com essas atividades tracejadas, movimentos contínuos. Se você pegar o círculo lá, até aquele símbolo do infinito, né? Que você fica riscando pro resto da vida, você fica riscando, né? Fica assim, entendeu? Porque tem letras que vão, né? Que você vai precisar de fazer esses movimentos contínuos. E tem letras que são esses movimentos mais pausados, né? O A, o E, são aqueles mais quadrados. Então você primeiro trabalha com isso, tá bem? E também ajuda bastante pintar. Mas não é só pintar, não. Vai pintar na rua. Não é só isso. O que ajuda bastante é pintar com limites, né? Se você pegar, por exemplo, um círculo grande primeiro, você só não pode passar da borda. Aí já pode ir falando para ele, não pode passar da borda. Mostra para ele como pinta primeiro, etc. E aí sempre com limite, porque aí vai ajudar a controlar, né, todo esse movimento. Aí depois você entra na questão das letras, né? Aí primeiro com as letras, com as setinhas, mostrando como é o movimento. Cuidado bastante no começo de você trabalhar com letras para não viciar ele a fazer o movimento da letra errada, porque depois é um trabalhão, né, para corrigir. E como que é o movimento errado? Às vezes é um movimento que ele não é muito eficiente, né? Por exemplo, você vai fazer o Azinho minúsculo, você faz a volta e volta, etc. Se você perceber, é um movimento bastante eficiente para você executar o A mais rápido possível. Porque se você fazer assim e depois vir fazer assim, faz e volta. Então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. Muita gente pergunta também sobre ensinar as cursivas, né? Ou as de caixa alta. Olha, eu já vi muita gente ir direto para cursiva. Se teu filho está ali dominando bem já, não, ele tem uma caligrafia boa, ele desenha já tudo, ele faz os tracejados bonitinhos, pontilhados, ele pinta muito bem, não tem problema, você pode ir direto para caligrafia, porque ele vai ter para cursiva, né? Isso, para cursiva, desculpa. Principalmente porque letras cursivas vão demandar também mais esse movimento contínuo, né? Aquele movimento do círculo, né? Que não aparece. As de caixa alta já não, é um movimento mais pausado. É por isso que geralmente começa com a caixa alta, que é o movimento mais fácil. Ele faz, faz. Outra dica também, se ele está fazendo em caixa alta, peça sempre para ele nunca tirar o lápis da letra, né? Por exemplo, você faz o A, aí você sobe, aí ele tira, pensa um pouco, né? Aí depois desce. Não, manda ele fazer direto, tá bem? Vai ajudar bastante ele nesse controle também. Então, pode ser esse problema também, ele já tem entrado em atividades de exercício de caligrafia
com letra cursiva e ele não dominar várias coisas antes, né? E é claro que ele não vai ter um bom desempenho, né? Tem Sim, e esses exercícios de tracejado para criança que são pré-atividades para antes da criança começar a escrever as letras, ela treinar, né, esse movimento contínuo, esse movimento mais pausado, por exemplo, do triângulo, do quadrado, fazer o infinito, enfim. Se vocês quiserem dar uma olhada no nosso canal do YouTube, nas playlists, tem lá playlist de exercícios visomotores. Nessa playlist de exercícios visomotores tem atividades gratuitas para vocês baixarem e fazer. Daí tem essas pré-atividades e tem as letras também, para as crianças treinarem essa habilidade visomotor, que é a coordenação motora fina para ela escrever. Então tem esses exercícios que são esses tracejados, né? Tem uns que é uma linha contínua, mas ela é quebrada para a criança fazer. Tem outra que é mais circular, tem outras que é reto, tem ovais, tem várias formas de tracejado que as crianças já treinam para a hora que ela for fazer as letras, ela já está familiarizada, já está com um movimento mais controlado, né? Tem mais controle nos movimentos e não ter tanta dificuldade na escrita. E também dá para fazer esses mesmos tracejados com tesoura para ir pegando força na mão, né? Tônus, né? Que é a força. Às vezes tesoura ajuda bastante mesmo, porque para você ver bem, né? É um exercício bem avançado, que ele tem que prestar atenção na mão e no papel ali também, né? Fazer o recorte certo. Ajuda bastante. Mas eu já indico assim, quando ele já domina bem o braço, né? Não dá no começo não, porque ele... Uma coisa que acontece, eu fiz isso hoje com o Antônio, quando ele não está controlando bem essa força, né, o tônus de colocar a força correta para fazer a escrita, você ajudar a criança, mas assim, ajudar no seguinte, você ajuda ela a controlar essa força. Então você pega em cima da mão da criança, deixa ela pegando no lápis, porque normalmente quando você vai ajudar ela já meio que solta o lápis, né? Então você pede para ela continuar segurando o lápis como se ela fosse escrever, você só auxilia nessa força. Aí, se você perceber que a criança está indo pro lado errado, você só fala, vai para baixo, pro lado, né? Enfim, aí você só ajuda ela a colocar um pouquinho mais de força e deixa ela mesmo fazer, nem que fica meio mal feito no começo, mas com o tempo ela vai percebendo que ela tem que colocar um pouquinho mais de força e ela vai conseguir fazer a escrita normalmente. Só mais duas coisas que tem que prestar atenção. Exercício de caligrafia, né, ou de tracejado, etc. Você tem que prestar, é o seguinte, você tem que fazer um pouco por dia, não adianta, porque isso aí fica na memória motora. Então, eu fiz segunda, aí deu 2 semanas, fui fazer de novo, ele esqueceu. É claro, ele vai esquecer mesmo, é um movimento que ele esqueceu. Ainda mais que não é, por exemplo, a letrinha lá, A já escrita no caderno para ele passar por cima. Ele vai passar por cima, mas ele tem que fazer o movimento certo, tá? O movimento correto. Começa lá embaixo, sobe, desce e cruza, entendeu? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Outra coisa, quando você lidar com esse exercício de caligrafia, já que tem a letrinha para ele passar por cima, faz com o dedo antes. Né? Não dá já o lápis na mão dele, não, vamos fazer com o dedo. Ele acertou com o dedo, aí você dá o lápis. Porque você frustra menos, né, a criança. Do que você já dá o lápis, ele errar e você ficar apagando, não, você errou. Acertou com o dedo, imitou você certinho, aí você dá o lápis, tá? Vai render mais. Eu acho que, se ele já está com 5 anos, né, e ainda tem problema, eu falo assim, tenta regredir em algumas atividades, dá uma olhada no que ele está falhando mais, né? Você vai fazer uma espécie de diagnóstico, né? Eu vi que a postura dele não está boa, ou o braço dele não está se movimentando direito, ou porque ele já está nas atividades de letras cursivas e ele não consegue desenhar bem dentro de um redondo ainda, entendeu? Então você vai criar mais ou menos um diagnóstico, ver onde ele está errando mais, aí você aplica várias atividades. Igual já falou, tem um pacote de atividades lá, bastante atividades de visomotor, letra cursiva. Entra lá abaixo e testa. Já dá para fazer esse diagnóstico, né? Já vai dar. Você vai ter uma noção mais ou menos aí do que ele está acontecendo com ele. Sim, e as crianças, elas... Tinha uma coisa que eu ia comentar também hoje, que eu fiz com o Antônio. Lembrei. Quando você for pedir para a criança
passar o dedo, você tem que demonstrar para ela como passar o dedo. É uma dica bem simples, assim, ó. Sempre você fala assim, ó. Você fala assim, ó, agora eu vou te mostrar como você faz essa letra. Para ela saber a direção, onde começar, onde terminar a letra. E aí daí você fala assim, agora eu vou fazer, você vai só olhar. Aí você pega, passa o dedo certinho, né, fazendo o tracejado da letra. Só que quando você estiver passando o dedo, você não fala. Você fala primeiro e depois você fica em silêncio e passa devagar em silêncio. Porque para a criança, você fazer o movimento e falar ao mesmo tempo, fica muita informação para ela absorver. Então ela às vezes vai prestar atenção mais no que você está falando e menos no jeito de passar o dedo. E daí, se você faz esse teste. Vai falando, é assim que você passa o dedo, você tem que começar aqui, daí depois você vai pra cá, tal. Vai passando o dedo e falando. E daí você manda ela fazer. Você vai perceber que ela já não vai começar onde você começou. Provavelmente ela não vai fazer o movimento igual você fez. Agora, se você fala, vou passar o dedo, e depois que eu passar o dedo, você vai fazer igual. Aí você fica em silêncio e passa de forma devagar, sem falar. E manda ela fazer. Você vai ver que o acerto vai ser muito maior. Porque você diminui o tanto de informação para ela assimilar ao mesmo tempo. Então, como eu estou falando aqui, gesticulando e tal, para um adulto, isso ele absorve, ele processa isso muito rápido, de forma automática. Mas para uma criança, já fica um pouco mais complicado. Não que não vá funcionar, vai funcionar. Só que uma dica boa é essa. Sempre quando você estiver falando, você não faz o movimento. Quando você estiver fazendo o movimento, você não fala. Isso ajuda muito, né, Júlio? Ah, não, certeza. Quando a criança, você vai reparar que ela aprende muito só observando, só fazendo, ela vai tentar imitar você, né? Uhum. Então não precisa ficar falando, principalmente uma criança bem de 3, 4, 5 anos aí, né? Você não precisa ficar narrando tudo, falando tudo, né? Não é hora. Claro que você tem que narrar várias coisas, questão de vocabulário, etc. Uhum. Mas tem várias coisas que você, só demonstrando, ela vai imitar você. Sim. Ela vai ajudar bastante. E essa coisa de fazer bastante num dia e daí depois ficar vários dias sem fazer, a gente sempre comenta isso. Isso é melhor você fazer um pouquinho, né, menos do que o necessário, mas fazer todo dia, do que você fazer um monte e ficar vários dias sem fazer. 5 minutos por dia, isso aí no máximo. Você vai ver que vai ajudar bastante já. O que é 5 minutos, né? 2, 3 minutos. E eles gostam de ficar lá riscando, fazendo, né? E uma coisa até aconteceu hoje. Tem momentos que as crianças engatam uma quinta, assim, quer fazer um monte. Eles mesmos querem fazer. Hoje aconteceu isso com o Antônio. Eu fiz a live lá, deu mais de 1 hora. Né? Eu fiz ali uns 20, 30 minutos no máximo com o Augusto. Aí fazer com o Antônio, nossa, ele ficou lá e depois acabou. Eu parei a live, dei uns desenhos para ele ficar pintando e ele não queria parar mais. Virou uma maquininha de fazer atividade. Só que isso, os pais ficam muito felizes porque vê que a criança está tendo resultado, ela está gostando e tal. Só que é o seguinte, não é bom isso daí. Se você sempre faz um monte com a criança, ela não vai absorver bem as habilidades, né? A dica que eu dou assim, quando eles estiverem empolgados, etc., você viu que ele fez bem, já fez a tarefa do dia certo, dê atividades mais mecânicas, né? Para ele fazer. Porque realmente, se você, não, eu quero fazer, é claro que você vai conhecer o limite do seu filho aí também, né? Por exemplo, atividades de consciência fônica, ele não vai conseguir decorar num dia só todos os fonemas, entendeu? Então, faz um pouco, eu quero mais, bate o martelo mais nessas aí que você já aprendeu, né, do que em outras, porque ele vai esquecer, né, basicamente vai esquecer. Ainda mais na questão da escrita, que é uma memória muscular mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado todo dia. Não adianta fazer um monte no dia e depois não fazer mais. É isso, Júnior? Acho que vai... Tenta aí e depois avisa a gente aí o que deu o resultado. Então vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão que, de certa forma, é parecida, né? Nos fizeram essa pergunta recentemente. Quais exercícios para criança que confunde o D e o B, o Q e o P, o M e o N, né? Enfim, o que dá para fazer, Júnior, para corrigir essa questão? É o seguinte, como ela não especificou, né, a pessoa que perguntou, porque é o seguinte, a criança pode estar confundindo isso, tanto visualmente, né, quanto foneticamente, né, quanto pelo som, né, das letras. Porque é o seguinte, se a criança está confundindo visualmente, vai ter alguns exercícios. Tá com dificuldade em distinguir os sons, tem outros exercícios também que você tem que fazer. Basicamente, num processo de alfabetização, você faz tudo eles juntos, né, e supre essas deficiências aí.
Mas é o seguinte, se a criança, o que acontece, né? Vou explicar mais ou menos o que acontece isso, porque tem muita gente que fica apavorada por isso. Mas é um processo, dentro de processo de alfabetização, é uma fase que beira o normal acontecer isso aí. Porque a gente tem um negócio que acontece que a gente chama invariância visual. O que é isso? A gente tem uma região do cérebro que é usada para a gente distinguir rosto, objetos, né, formas geométricas na natureza. E que a gente nasceu com isso, né? Com essa coisa. Para identificar as coisas, né? Isso, para a gente, né, se virar aí e identificar as coisas dentro da natureza. Aí, como a gente aprendeu a ler, a parte do cérebro que cuida as sinapses que cuidam disso aí, também é usada para distinguir as letras, também isso no campo visual. Aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Se você ler, por exemplo, eu estou vendo o Jairo aqui meio na diagonal, só que se eu ver ele de frente, ele continua sendo o Jairo para mim. É igual a da caneca, é melhor, né? Eu falo assim, ó, se você vê a caneca virada para cá, é a caneca. Se você vira para cá, é a caneca da mesma forma. Então, para criança, ainda é assim, né? Então, o que acontece? Só que no campo da alfabetização, de leitura, de letra mesmo, assim, o que acontece? Essa regra já não vale. Tem que ter outra regra. Porque se você pegar o P, né, e virar para cá, ele não é mais o P, ele é o Q. Entendeu? Então, aí que cria um problema. Porque a criança, se você perguntar para a criança, que bem nessa fase, ela já aprendeu o sonzinho do P. Aí você apresenta o Q, você perguntar para ela que letra é essa aí, ela vai falar, é o P. Por quê? Não mudou nada para ela. Porque tem essa invariância, né? Então, no processo de alfabetização, em certa fase, isso é normal acontecer. Aí entra, né, o papel do professor para falar assim, não, agora tem outra regra. Se ele a barriguinha dele está virada para um lado, é uma letra. Se está virada para o outro, é outra. Entenderam mais ou menos por que acontece isso? Porque é uma coisa, de certa forma, normal, até certo ponto acontecer. A criança só tem que aprender essa nova regra, entendeu? Aí que entra a gente e fala assim, tá, Júnior, como eu corrijo isso, né, no campo visual? Basicamente com exercícios de orientação espacial e discriminação visual, tá? Por que exercícios de orientação espacial ajudam nisso? Porque as crianças em exercícios de orientação espacial, elas começam a aprender alguns conceitos de lado, né? Lado para um lado, direita, esquerda, para cima e para baixo. E aí, quando você, olha só, olha a diferença que tem uma criança quando ela aprendeu o P. E quando ela vai aprender o Q, se ela sabe o que é um lado e para o outro lado. Fala assim, nossa, eles não sabem, não, tem criança que não sabe isso, não sabe o que é um lado, é essa palavra, ela não sabe. Aí você fala assim, ó, você escreveu o P errado, é para o outro lado. Aí ela fica olhando para você assim, o que esse cara tá falando? Entendeu? Então, isso acontece. Agora, se é uma criança que já tem internalizado esses conceitos, é para o outro lado, ela apaga, faz para o outro lado, aí você corrige. Então, exercícios de orientação espacial vão ajudar bastante nesse momento de correção. Exercícios de discriminação visual, que são aqueles exercícios assim, que, por exemplo, você coloca uma figura e aí várias figuras e uma igual. Você fala, você tem que achar o igual, o diferente. Vão ajudar nisso também, porque vão, é claro, trabalhar com esse conceito de igual e diferente. Se a criança escreve erro e você fala assim, ó, tá diferente, não tá igual, ela vai procurar o erro e corrigir, entendeu? Então, basicamente, você trabalha com essas duas coisas, discriminação visual e orientação espacial, para corrigir nesse campo, né, visual das coisas. Ajuda bastante, tá? Crianças já que desde pequeno trabalham desde com o corpo, orientação espacial, atividades psicomotores com isso, né? E no campo ali de distinguir figuras, né, formas e letras, você vai ver que são crianças que não vão ter muito trabalho bem nessa fase, entendeu? Elas vão conseguir ver a diferença que tem do Q, por exemplo, minúsculo e do P minúsculo. Isso. Porque vai ficar muito claro para ela que um tá com a parte circular tá para um lado ou tá para o outro. Então até na hora que ela confundir, você vai falar assim, não, esse daqui é pro outro lado, ela já vai saber do que você está falando. E se vocês viram as lives eu aplicando atividades com as crianças, eu fiz algumas atividades de orientação espacial com o Antônio, que ele tem 3 anos, para ele saber o que é em cima, o que é embaixo, o maior, menor.
Então eles vão já desenvolvendo essa habilidade visual de distinguir visualmente e começa, né, Júnior, com cores, objetos, até chegar nas letras, né? Isso. Começa com imagens simples, né? Por exemplo, você coloca uma árvore, um animal, uma árvore. Qual que é igual? A árvore, a árvore. Aí depois você vai para cores, qual que é o amarelo com amarelo. Aí depois formas, quadrado com quadrado. Aí você vai afunilando, né? Aí letras caixa alta e depois letras cursivas, que elas têm uns detalhes mesmo, né? Sim. Que diferenciam uma das outras. Então, se a criança está preparada para isso, então o que eu digo é o seguinte: se seu filho está com esse problema, né, antes de ser alfabetizado, né, se ele já começou a brincar com as letrinhas, ele não sabe diferenciar, fique tranquilo, porque isso no começo acontece mesmo, porque a gente tem esse negócio que chama invariância visual, né, é inato da gente, né. O cérebro funciona assim. Funciona, tem várias pesquisas sobre isso, umas coisas bem legais, eles fazem até com macacos, os macacos têm isso, né, e a gente tem também, só que a gente começa a ser letrado, né, alfabetizado, e começa a fazer essas diferenças, né, essas nuances essa nova regra, na verdade, que a gente aprende, né. Porque é uma coisa aleatória, vamos dizer, não está na natureza, a gente que criou, né? Isso, é uma convenção. É uma convenção. Então, porque podia muito bem ser de outra forma, né, em outras línguas. Sim. Né, o som, né? O som, por exemplo, que é o P, em outras línguas é representado com outras letras, né? Agora você já falou assim, já para dar um gancho aí. Tem também, como a pergunta não falou, quais vezes para a criança se confunde, tem também o problema dele estar confundindo o som, tá? Aí é outra coisa, outros exercícios, outras coisas que você pode trabalhar. Aí você fala assim, Júnior, por que isso acontece? Porque isso é bem óbvio, né? Porque tem muitos sons que são parecidos com os outros, né? É difícil você diferenciar. É a mesma coisa você pegar algumas línguas que tem sons que a gente não usa e tentar ficar diferenciando. É difícil mesmo, né? Pode experimentar isso. Até qualquer língua mesmo, você pegar assim, tem vários sons que a gente não ouve que você nem percebe, né? Que você nem percebe, porque você não fala mesmo. Então, para a criança que é o mundo dela nova, o mundo que ela está entrando agora, né? Ela não percebe. Então, o que eu faço quando meu filho tem essa dificuldade, né? Do B, né? Por exemplo, do B e do P, que geralmente tem do F pro V, né? O F, V, tem do M. Isso, O que você faz? Aí é o seguinte, o saudável, né? O correto, o ideal fazer é você desde pequeno trabalhar com o que a gente chama de consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Dentro de consciência fonológica existem algumas atividades, né, de atenção auditiva, primeiro, para a criança começar a perceber, né, algumas coisas, diferenciar sons. Depois você começa a trabalhar também junto, na verdade nem depois, junto com dramatizações, né, e onomatopeias. O que é isso? É você fazer o som com a criança brincando, você nem precisa mostrar a letra para ela, nada. É o sonzinho do vento, entendeu? É o sonzinho, sei lá, do ventilador, entendeu? Então, para que você faz isso? Para a criança já trabalhar a fonoarticulação dela, tá? Que é esse aparelho fonador aqui, que basicamente o som que sai da gente é um movimento muscular. Então, ela faz o movimento, brinca bastante com isso, decora esse movimento, né, com a sua memória motora. E aí, quando você introduzir as letras, você fala, lembra aquele sonzinho que a gente trabalhava lá, o vento? Essa letra aqui tem o mesmo som. Aí vai ficar mais fácil de você trabalhar essas nuances, né? Essas dificuldades. Porque eu garanto para vocês, é muito difícil uma criança que desde pequeno ter trabalhado tudo isso, chegar na hora de ser, né? De fazer essa relação grafema e fonema, que é pegar, né, a letra, que representa o símbolo, né? Com o som, ela vai muito difícil isso acontecer, a não ser que ela tenha algum problema mesmo, né? Aí você teria que... Fono, né? Não deu. Mas é basicamente isso. Então você começa com essas atividades lúdicas, né? Essas brincadeiras, para ela começar a trabalhar bastante essa articulação dela, para ela distinguir bem os sons das coisas, bem pequenininhos, sons bem básicos, né? E aí sim, depois você entra com esses sons mais difíceis. E outra também, outra coisa. Não começa com sons mais difíceis, não. Você começa com vogais,
são mais fáceis, né, de trabalhar. Sons prolongáveis, né? E depois você entra com as consoantes prolongáveis, nada de, né, essas que tem o ataque, né, que corta. Você vai com entendeu? Falando você falou pra mim, né, teve uma vez que ele eu tava fazendo atividades com o Antônio, ele tem 3 anos, e fazendo essa dramatização de fonemas. E é muito engraçado, eles adoram fazer isso aí, é muito legal. Aí o que aconteceu? Eu fui fazendo aleatório, porque eu já trabalhei muito com ele, assim, as vogais e essas consoantes prolongáveis, né? Que é o Aí eu tinha acabado de mostrar um Z pra ele, daí só fazer aqui no papel fica legal de... Eu tinha acabado de trabalhar o Z, né? Que é assim, né? Aí eu trabalhei o Z, eu coloquei o Z, ele fez zzz. Aí eu coloquei o N. E o N é assim, né? Então, se vocês repararem, se você pegar o N e virar, fica igual o Z. Aí ele pegou e falou, não, pai, tá errado. Ele catou o N e virou. Porque ele achou que era o Z, né? Aí, então, assim, que é essa questão ele tá tão acostumado, assim, a identificação da letra para ele tá tão clara que ele até viu que ela tava errada, né? Mas na verdade era outra letra, era o N. Então você pega o N e vira um Z. Aí ele falou, não, pai, tá errado. Aí ele foi arrumando, eu falei, não, é assim mesmo, esse aqui é outro. Daí eu falei o som que era, tal, e ele sabe o som. Mas não sei porque na hora a cabeça dele voltou, né, na identificação, né, como é que é o nome, Júlio? Invariância visual. Na invariância visual ele já falou, não, tá errado isso aqui, é assim, né, e virou. Não, é muito interessante isso que acontece, porque o que acontece é o seguinte, assim, a gente tem um neurônio, basicamente tem um neurônio para cada letra que a gente conhece. Então ele sempre trabalhou com o Z, né? Tem lá, ficou gravado na cabeça dele lá, no neurônio dele lá, no Z. E aí você mostra o N, para ele é o Z torto, entendeu? E olha que interessante, quando você pega o Z e muda assim, o neurônio que acende, né, quando eles fazem colocam os eletrodos das crianças lá, é o mesmo do Z. Olha que legal. Só com 1 milímetro ali para o lado eles têm umas variâncias, né? Eles vão variando um pouquinho. Então o que você tem que fazer? Você tem que apresentar uma nova letra. E aí ele cria outra rede de sinapses. Né? Ele fala assim, opa, agora é outra coisa. Ele tem outro neurônio para essa outra letra. Sim. Então por isso que realmente acontece as coisas, né? Tem essa variância aí, né? Sim. Então o Z virou aqui, né? E tem um giro, né? De 180 graus ali, né? Acho que é 180 graus. Por aí. Ou 90 graus. Aí o que acontece? Agora imagina um P, né? Um P para um Q, que é aqui. Só muda a barriguinha para o lado do outro. Mas esse é 180, né? Isso, é 180. Então eu falei assim, mas pô, é um detalhe, né, que a criança tem. Então tá gravado nela lá o P. Falei, não, ela tem um neurôniozinho lá só pro P. Quando ele muda de lugar, aciona esse. Então ele falou, pai, é o P. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Não, você tem que criar outra regra. É o que a gente fala. Tem uma regra que a gente cria e faz. Mas é basicamente isso aí. Vamos cumprimentar o pessoal que está entrando? Tatiana, tudo bem? Eu sou Costa. Eline, eu imagino que é Eline, tudo bem? Dani, o Vitor, a Miriam, né? Miriam. Mandaram mais uma pergunta aqui. Uma criança de 2 anos que até o momento ouve falar... Vamos colocar aqui na tela, vamos ver, vai que a gente consegue. Uma criança de 2 anos que até o momento ouve falar que B é B. Ah, tá. Entendi. B é B e P é P. É possível reverter? Tranquilo, né, João? Com certeza. Dá para reverter tranquilo. Vai dar mais trabalho, é claro, numa criança que não tem isso já na cabeça, né? Mas com certeza. O que você faz aí? Você é que eu falei assim, começa a trabalhar essas dramatizações, né? Com o P, o B, com outras letras, porque provavelmente ela não faz só isso com o B, P, com o V, né? Com o M, ela deve estar fazendo isso com todos. Né? Porque isso trabalha as dramatizações, faz ela trabalhar essa articulação, porque isso é o mais importante nessa hora, tá? Porque se você ficar falando, ela ficar ouvindo, não vai adiantar não, vai dar um trabalhão. Trabalha essas onomatopeias, essas dramatizações, que aí depois você fala, não, ó, tá vendo? Essa letrinha, esse som. Aí outro passo que você tem que fazer, depois você trabalha a gente chama de junção fonêmica. Você fala, ó, esse é o P, né? Esse é o E, aí com E vira P, tá
também. Aí você trabalha as junções fonêmicas, mas converte. Uma coisa, por exemplo, quando eu estou trabalhando lá com o Antônio, com o Augusto, eu falo assim, qual é o som dessa letra? Daí ele vai falar, sei lá, se eu mostrar o B, ele vai falar B, se eu mostrar o Q, ele vai falar K, né? Aí, se a criança já sabe o nome da letra, ao invés de saber o som, você fala assim, ó, o nome dessa letra é B. E qual é o som dela? Daí ela fala, não sei qual que é o som é B. Então você só faz esse joguinho de palavras, deve você falar assim, ó, o nome dela é esse, mas o som que ela faz é esse, né? Então você vai trabalhar normalmente, igual se ela não soubesse o nome das letras, só que aí você vai falar que a letra tem um som que é diferente do nome dela. É igual você fala assim, o meu nome é Jairo, mas qual é o som da minha voz? Quando você ouve minha voz, você sabe que sou eu. Meu nome é Jairo, mas eu tenho um som, minha voz tem um som. Então qual que é a voz da letra? Ou qual que é o som da letra? Aí você trabalha normalmente, começando pelas vogais, lá igual o Júnior disse, depois indo para as consoantes prolongáveis, daí depois as consoantes de ataque, e depois você começa a juntar, porque se você fala assim, B com E, B é uma coisa. Na verdade, você falou B, você já falou B e o E junto. B, E, B, né? faz o B e o A, né? Fica B, A. Entendeu? Isso é um problema mesmo, né? Que acontece bastante. Por isso que a gente fala, por exemplo, quando você começa a alfabetizar uma criança, você não começa com letras, né? Todo mundo pensa isso, né? Fala assim, vou lá agora comprar um alfabeto móvel e... Não, entendeu? O problema tá aqui a criança ouvir, né? E articular. Entendeu? Então esse é o maior problema, da criança ouvir, distinguir os sons e começar a articular. Quando ela articula todos os sons, brinca com todos, tem essa atenção auditiva bem formada, aí você introduz o grafema, não é nem letra, porque olha só, como que você ensinaria, por exemplo, o C e o H? Olha o trabalhão que é, o C e o H tem um som, que é o som do X ainda, entendeu? Só que você não precisa ensinar o CH primeiro, você começa a trabalhar no X. Né? O CH é o mesmo som do X. Aí ela, opa. O H não tem som. Entendeu? Aí você vai aumentando, né? Gradativamente, começa trabalhando com as vogais, lá com os mais simples e com os mais difíceis. Só que também eu não reparei, ela disse que a criança tem 2 anos. 2 anos, nossa, tá tranquilo para resolver. Isso aí nem é um problema, na verdade. Ela tá muito mal. Você pode começar a brincar com ela, falar assim, vamos fazer o som do vento. Né? O som do ventilador, vou fazer o som da sopranovela. Aí ela vai trabalhando essa articulação, aí depois você só mostra a letra para ela e fala assim, essa letra tem um som do vento, ela vai, que é o F, né? Essa letra aqui tem um som do ventilador. Eu invento um monte de história lá, eles adoram, eles dão risada, mas é divertido fazer. Tem bastante coisa na internet já, você faz... onomatopeias, dramatizações, né? É importante. Inclusive esses exercícios que você comentou de consciência fonológica, a gente tem lá um resumo, né, de todas essas habilidades, né, que você comentou. Primeiro, a criança tem dificuldade com a parte fonológica ou a parte visual, que a parte visual é orientação espacial e discriminação visual. Então tem atividades gratuitas no nosso canal lá do YouTube, você entra lá, se cadastra lá e você recebe essas atividades. Naquele vídeo, o que fazer com as crianças na quarentena, a gente compilou todas essas atividades, está num arquivo só. Então tem discriminação visual, tem orientação espacial, tem atividade de consciência fonológica. É muito interessante trabalhar com músicas também, sempre trabalhar com a parte de você ajudar no vocabulário da criança. Leitura em voz alta, tem bastante coisa. Que a gente tem que entender o seguinte, a alfabetização, além da consciência fonêmica, né, que é a principal atividade, se você vê bem, tem algumas competências cognitivas, né, que vão ajudar, por exemplo, a gente falou de discriminação visual, orientação espacial, e a consciência fonológica, né, que é um apoio geral, né, para ajudar a criança a ter essa atenção auditiva, né, e distinguir sons. Né? Começar a trabalhar distinguir sons para ela entender que a estrutura da fala pode ser segmentada, esses sons podem ser segmentados. Tá? E aí ela começa a entender que ela pode, segmentando isso, manipular, criar novas palavras ou criar, né, algumas palavras e escrevê-las também, entendeu? Então é mais basicamente isso, né, um processo de alfabetização. Né? E essa parte de treinar a audição é muito importante, você não pode pular, e é essa fase de 2 anos pra frente, aí você já pode começar a trabalhar essa parte de treinar
a criança distinguir sons ambientes, som de objetos, de onde que está vindo o som, direção dos sons. Isso daí, se você não trabalhar bem isso aí, você vai ter que trabalhar depois. E aí depois vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? Não se preocupa com letras, agora principalmente 2 anos, né? Não se preocupa agora com letras, etc. A não ser que você já tenha, né, trabalhado bem precocemente isso. Mas eu não estou falando que você não tem que começar agora, tem que começar assim, 2 anos tá bom já. A criança já começa a distinguir esses sons. É o som do trem, é do avião, olha lá, da onde vem o som. 2 anos eles já conseguem até ver, olhar para onde está vindo o som. E é muito legal isso que acontece. Eles olham para você falar para onde tá. Ela falou, opa, tá vindo um som aí, tá vindo um avião, cadê? Aí ela olha, tá lá em cima, tá vindo um som, um carro, uma buzina. Para ela começar a ter essa atenção auditiva. É uma idade muito boa para sequenciar sons também, né, Júnior? Com 2 anos vai ser difícil, mas realmente é uma atividade muito importante sequenciar sons, né? Por quê? Mais adiante, o que é um processo de alfabetização? O que é ler? É sequenciar sons, né? É você decodificar, né? Você pegar um símbolo, colocar os sons em sequência, né? E ler. Essa atenção auditiva muito bem trabalhada, essa discriminação auditiva, né? De diferenciar um som do outro, aí vai ajudar nessa outra questão que a gente tinha comentado também, que é... Só um pouquinho, não, melhor essa aqui. Que é diferenciar na parte fonológica o Q do P, o D do B, o M do M, né? Então, acho que é isso, né, Júnior? Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa para falar, hoje nós respondemos, então, 3 questões. A primeira que nós respondemos hoje foi: meu filho tem 5 anos e está com dificuldades na escrita, qual atividade dou para ele melhorar? Aí a gente comentou da posição, da coordenação motora grossa, o jeito de pegar no lápis, pode ter várias situações que atrapalham a criança desenvolver bem a escrita. Tem os exercícios de pré-atividades visomotoras, que é fazer tracejados contínuos, depois tracejados com pausa, quadrados, triângulos, né? Enfim, e ela treinar essa movimento de pinça e a escrita de tracejados. Aí ela vai para a letra, primeiro faz com o dedo, saber a direção, a melhor direção para fazer a letra. Isso ajuda, né? Eu dei algumas dicas de como você fala para a criança na hora dela passar o dedo, para ela prestar mais atenção, entender melhor o movimento que ela tem que fazer. A segunda questão que nós respondemos hoje foi quais exercícios para crianças que confundem o D com o B, D, B e o K. O Q e o P, K. Quais são os exercícios? Daí nós comentamos que pode ser questão visual, aí é discriminação visual e orientação espacial, pode ser questão fonológica, que é os sons, aí trabalhar bem a discriminação auditiva. O que mais, Júnior? A articulação, né? Trabalhar bem essa articulação, porque isso que é muito importante para ela decorar mesmo. Né? É um apoio sensorial, né? Que ela tem na hora dela executar o som. Então, para distinguir letras, basicamente é isso. Assim, se for nessa parte, né, fonológica, faz isso. Se for na parte visual, isso, orientação espacial e discriminação visual. E, aproveitando que acabaram de mandar essa pergunta, uma criança de 2 anos que até o momento ouve falar o nome da letra e não o som, né? Então, como fazer discriminação auditiva, atenção auditiva, né? Com 2 anos, preocupo mais com isso, assim, para ela distinguir sons, né, e trabalhar essa articulação, essa fonoarticulação de executar esses sons das letras. Não precisa no momento mostrar as letras agora, tá bem? Só brincar mesmo, se eu quiser mostrar tudo bem, mas é só brincar. Você vê que ela está executando muito bem os sons, aí você fala, esse aqui é o sonzinho. Se ela está confundindo, para o que você está fazendo agora com mostrar a letra, o B, é isso. Para o que você está fazendo de mostrar, por exemplo, que o nome da letra é o som dela, não, corta isso, né? Isso não é bom, faz mal, isso aí se você continuar. E entra nessa parte dela distinguir sons, né? Ainda mais com 2 anos ainda, calma, vai fazendo isso, você vai trabalhar aí praticamente aí uns 6 meses com isso, ela vai começar a decorar todos os sons, vai distinguir vários sons, vai começar a sequenciar vários sons, e aí você entra com as letras. E se a criança já está bem gravado o nome das letras, só você falar que a letra tem nome, mas ela também tem um som. Aí você fala, essa letra que chama B, o nome dela é B, mas o som dela é B. Essa letra aqui é o L,
o nome dela é L, mas o som dela é L. E aí, tranquilo. Aí você trabalha com as letras e quando ela for fazer análise e síntese, você fala para ela falar os sons da letra, depois unir os sons, né, fazer a síntese e ela já vai ler normalmente. Então acho que é isso, né, Júnior? Tem mais alguma coisa? Não. Então, por hoje é só. Grande abraço a todos, até a próxima. Só lembrando, toda sexta-feira, às 19 horas, para você participar, manda sua pergunta nas caixinhas do Stories ou durante a live nos comentários. Até mais, tchau! Tchau!